prezados colegas docentes e demais servidores da Univasf presentes na mesa de honra ou na plateia deste auditório, senhores pais, senhoras mães, familiares, amigos, caríssimos formados, caríssimas formadas, boa noite. Assim que fui comunicado por Ítalo, por meio de uma mensagem no direct do Instagram, que seria um dos professores homenageados nessa solenidade, fiquei muito feliz, claro, e também um pouco surpreso. Afinal, em quase 17 anos de docência na Univasf, é a primeira vez que recebo tão carinhosa homenagem. Obrigado. Tais sentimentos foram ampliados ainda mais quando, apenas ontem, por meio do e-mail do cerimonial, fiquei sabendo que, na verdade, também seria o patrono dessa turma e que, portanto, teria direito a fazer um breve discurso. Em meio a esse mix de emoções e de pouco tempo até este momento, pensei em recorrer às amenidades da vida moderna e usar, quem sabe, um recurso da inteligência artificial, como tão propagado ChatGPT, para auxiliar na redação desse discurso. Contudo, em vez disso, comecei a pensar sobre as possíveis razões para a qual eu recebesse essa tão dileta homenagem. E nesse processo me dei conta que, por mais maravilhosa que seja a tecnologia, como o ChatGPT, apenas um humano consegue efetivamente tocar o coração ou sentir a alma de outro ser humano. E acho que esse momento é também sobre isso. E foi em meio a essas digressões que me veio o entendimento de que, possivelmente, a minha prática docente enquanto professor de matemática nos cursos de engenharia tenha sido uma das motivações para essa homenagem. De fato, acredito que vocês sabem muito bem o quão difícil pode ser passar pelas disciplinas do núcleo básico da engenharia, na qual a disciplina de matemática, as disciplinas da área de matemática se inserem, e foi comentado aqui no discurso de Lisandro. Inicialmente, é justamente nesse núcleo básico que recebemos os calouros de engenharia quando esses adentram a universidade em toda a sua diversidade e em um momento de suas vidas que, como se sabe, podem ser cheios de inseguranças e dubiedades tão próprias de um ser humano que está vivenciando o limiar do crepúsculo de uma adolescência e o alvorecer da idade adulta. São tantas coisas acontecendo em várias intensidades no seu entorno, e estes jovens tendo que estudar e aprender cálculo diferencial integral ou álgebra linear, disciplinas que não costumam ser generosas com seus aprendentes, sendo costumeiramente uma pedra no caminho de vários. Felizmente, nesse caminho também há quem, consciente da importância de tais pedras para a formação de cada estudante, os ajudam a ultrapassá-las e, às vezes, carregá-las para, com ela, construir escadas ou pontes para ultrapassar pedras ainda maiores. Nesse sentido, como um sertanejo, filho de agricultor, egresso da universidade pública, conhecedor e exemplo do poder transformador da educação, sempre procurei exercer minha prática pedagógica alicerçando-me na premissa de que no processo de ensino-aprendizagem o aluno é protagonista e que ser professor, nesse contexto, compreende muito mais que ser detentor de um profundo saber de matemática ou de qualquer outra disciplina. Acredito que ser professor do núcleo básico das engenharias, de modo a acolher as diversas necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes, consiste também em entender um pouco de sonhos, de luta, de dores, de persistência e de ser capaz. Consiste em entender o significado do que é querer muito ou do que precisar muito chegar a algum lugar. Consiste na ciência e na prática de que ensinar exige saber escutar, ter disponibilidade para o diálogo, ter bom senso, ter esperança, ter rejeição a qualquer forma de discriminação e, o que acho muito importante, querer bem aos estudantes, conforme os ensinamentos do educador Paulo Freire.
E esse querer bem se traduz, ao meu ver, entre outras possibilidades, não somente em desejar o sucesso dos alunos, mas principalmente atuar com ética e profissionalismo para que esse sucesso aconteça efetivamente e que o aluno ou aluna seja o profissional que deseja ser e em condições plenas de atender os anseios da sociedade. E com essas reflexões, prezados agora engenheiros e engenheiras, dos cursos de engenharia agrícola, ambiental, civil, computação, produção, elétrica, mecânica, quero dizer-vos agora que compartilho nesse momento, como fazia antes lá no nível básico, dos vossos sentimentos de alegria, de realização e, sobretudo, de alívio por ter terminado tão almejado curso, por ter concluído uma importante etapa para chegar lá, por ter superado as barreiras e as pedras nos vossos caminhos. E em relação ao vosso futuro profissional, quero dizer-vos que agora já dominam a técnica da profissão que abraçaram, que em tempos olá, minha filhinha Yasmin a sociedade está aprendendo mais uma engenheira. as possibilidades dos poderosos e obscuros algoritmos da inteligência artificial, nunca deixe de atuar com a vossa própria inteligência, a inteligência verdadeira humana. E que dessa maneira, no exercício do seu ofício, além da técnica, da ética e do talento, estejam presentes também o querer bem à humanidade, no sentido de que está em nossas mãos a possibilidade de tornar este planeta um ambiente cada vez melhor para viver e conviver. Para quem quer saber onde é isso, isso aqui é a Universidade Federal de Juazeiro, formação dos alunos em engenharia. Muito obrigado mesmo, meus sinceros parabéns e votos de muito sucesso para todos vocês. E lembre-se, vocês estão indo embora, mas essa casa continua sendo a casa de vocês, é top. Representando todos os paranincos, convidamos a paraninca da turma de Engenharia Agrícola e Ambiental, professora mestre Thaís Pereira de Azevedo, para o pronunciamento. Senhor provedor de ensino, professor Marcelo Ribeiro, prezados colegas, familiares, amigos e amados formados, boa noite. Lisa Andrade e a gente fez esse discurso junto, porque a gente vai falar muita coisa igual. E professor Lino, tenho certeza que nesses 17 anos não foi falta de merecimento. Tenho certeza. Então, quando Matheus disse que havia sido escolhida para a desta turma, me senti em plena felicidade e muito honrada. Saber que mesmo o nosso convite tendo diminuído em função da pandemia, eu fui lembrada e escolhida por vocês é no mínimo motivo de muita gratidão. Além disso, de imensa responsabilidade falar para formados de todas as engenharias. E na primeira avaliação de grau, após a nomeação no dia de hoje do professor Caio Nobre, reitor democraticamente eleito pela comunidade acadêmica, esse discurso foi feito regado de muitos sentimentos e lembranças. Afinal, fui professora dos alunos que hoje formam engenharia agrícola e ambiental e também engenharia civil. Como não lembrar das nossas aulas práticas no frio de 40 graus sem fazer aqui em Juazeiro, mas principalmente como não lembrar dos vários momentos compartilhados na minha sala, nos corredores, na cantina, nos bancos, embaixo das árvores e até mesmo quando nos encontrávamos por acaso na rua. É que sempre foi muito fácil ter carinho por vocês. Digo que somos privilegiados de ter alunos tão educados e gentis. Parabéns às famílias, de sangue ou de coração. Vocês contribuíram para isso. Para mim, em específico, foi muito fácil me colocar no lugar de vocês em várias situações.
Afinal, para quem não sabe, né, eu já entreguei falando de Lino. Um dia desses, não faz muito tempo, só uns 12 aninhos, também era aluna da Univas. Muitos dos seus professores também foram meus. E sim, o campus de Juazeiro é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Mas eu vi, um pouco mãe de muitos que sou. O filho chora com saudade de casa, chora por não participar dos encontros da família, chora porque o dinheiro está curto, chora porque estudou muito para as provas e mesmo assim tirou 0. Chora porque a pressão é grande na sala de aula e também em casa. O medo de não passar, o medo de não formar em 5 anos, apesar de que esse medo ele vai embora no primeiro mês de aula, mas principalmente o medo de decepcionar aqueles que acreditaram e fizeram de tudo para que o sonho de vocês se tornasse realidade. Quem nunca enlouqueceu estudando para análise de sinais e sistemas? Ou quem não viu a nota baixa de eletromagnetismo? Sistemas operacionais era quase operar um milagre. E o coração vibrando com a disciplina de vibrações em sistemas mecânicos. Os cálculos, nem se fala, são logo cartão de entrada, mas vocês passaram e hoje estão aqui para receber, né, o tão sonhado grau. E que honra presenciar este momento. Agradeço a cada um de vocês a oportunidade de fazer parte de suas vidas. De alguns me tornei amiga, de outros um pouco mãe. As famílias também estendem o meu agradecimento, pois entrei na casa de muitos de vocês sem que vocês nem me vissem. Como professora, pude apoiar, ensinar, aprender, puxar a orelha e ser consolo. Que sensação maravilhosa de ver hoje alguns alunos que entravam na minha sala desanimados, concluindo. E que honra poder ter sido porto seguro para muitos. Pais, mães, avós, esposas, namorados, tios, tias, vizinhos, amigos, sintam orgulho desses formados. Vibrem com essa conquista, ela também é de vocês. O caminho foi longo, com alguns buracos, muitas vezes o combustível acabou e vários pneus foram furados. Vocês enfrentaram a pandemia com o ensino remoto, que também era novidade para a gente. Mas vocês percorreram com garra, enfrentaram a batalha como bons soldados e por isso conquistaram. Queridos ex-alunos, né, formados, nunca os esquecerei e saibam que podem contar comigo e que nossas portas sempre estarão abertas, é só vocês entrarem. E por que não deixar alguns conselhos, né? Afinal, esse também é nosso papel enquanto educadores. Vocês podem estar pensando que acabou, né? Que agora vocês vão descansar. Eu aconselho, aproveitem o dia de hoje para comemorar. Digo até que aproveitem o feriado e o final de semana, mas na segunda-feira voltem com tudo. Apenas um ciclo se encerra hoje, mas com ele começa um grande desafio, ingressar no mercado de trabalho. Este pode ser tão desafiador quanto ser blocado no curso de engenharia, ou até mesmo passar em cálculo, mas certamente levará vocês para uma aventura fantástica. Nunca parem de estudar, se capacitar, se atualizar. Busquem ser melhor a cada dia na profissão que cada um de vocês escolheu. Tenham humildade, respeitem as pessoas, conversem para serem entendidos e não para mostrar que aprenderam vários termos, siglas e nomes científicos. E lembrem, todos têm sempre alguma coisa para nos ensinar. Achar que sair daqui hoje faz de você superior ao agricultor, ao pedreiro, ao encarregado, ao eletricista ou ao mecânico, é no mínimo deixar o caminho de vocês mais difícil. Nunca esqueçam, vocês ainda não têm experiência e para conseguir vão precisar de ajuda. Não esqueçam o que prometeram aqui hoje, exercer com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Pois bem, não esqueçam disso e busquem sempre ser justos e honestos. Por fim, lembrem que o mais importante é ser feliz, é ser apaixonado pela vida e pelo que vocês escolheram fazer. Sem a busca da felicidade não se caminha, tampouco se atravessa uma caatinga descalço. Então busquem a felicidade para sensibilizar, preencher, ser morada e dar combustível à existência. Não desenvolvam a cultura do quase, lutem sempre, porque quem quase amou não amou e quem quase venceu, não venceu. Tenham empatia e reconheçam quando errar, mas nunca abandonem seus valores.
Sonhem muito, mas sempre buscando realizar. Caminhem, vivenciem os desafios, se permitam, mas não esqueçam da nossa morada. Aqui estaremos prontos para recebê-los, pois hora boa também é a hora de voltar. Parabéns, sucesso e muito obrigada. Antes de seguirmos com o discurso final, solicitamos que os proprietários dos carros com placa OYU 1437, Fiesta branco, e QYE 0012 com Onix branco, retirar os veículos que estão atrapalhando o acesso ao Colégio Rui Barbosa. Obrigada. E para finalizarmos, convidamos o pró-reitor de ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Marcelo Silva de Souza Ribeiro, para que profira seu discurso e proceda ao encerramento desta cerimônia. Lucia, obrigado pelos parabéns. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, colegas que estão compondo essa mesa. Boa noite, senhoras engenheiras, senhores engenheiros. Boa noite a todos. A professora Thais, disse que houve uma coincidência, nos discursos, e eu reitero também, parece que a gente combinou, Professor Lino, a Lisandra, a engenheira Lisandra também. E quero começar um pouco sobre isso, No discurso da Lisandra, ela traz muito as dores, as dificuldades, os enfrentamentos que foram vividos, ao longo desses anos aqui na universidade. Mas me chamou a atenção o tempo todo o sorriso presente no semblante de Lisandra, assim como presente no semblante de vocês. E isso, por sua vez, me remete a pensar da importância, ou a despeito das dificuldades, a gente ter uma atitude positiva em relação à vida. Os gregos, eles tinham uma preocupação muito grande, porque os gregos antigos, eles tinham uma sensibilidade muito grande em relação à vida, às dores, à finitude, e era um perigo, porque isso pode levar a gente a um certo pessimismo, e eles inventam um bocado de coisa importante, a poesia, a música, não é que inventam, mas relaboram a música, a poesia, eles embelezam a vida, para dar sentido, a tudo isso. Eu adoro estar em cerimônia de formatura, de colação de grau, adoro, porque é uma emoção muito grande, é um privilégio para a gente estar presente aqui. Eu falei ainda há pouco com o professor Sérgio, o quanto de emoção vocês carregam, é uma explosão de emoção. Então, para a gente estar aqui participando disso é uma honra, E de modo semelhante à professora Thais, eu queria também fazer essa menção de um acontecimento importante hoje, Hoje, uma quinta-feira santa, pelo menos para os cristãos. Hoje recebemos uma notícia muito importante, que foi a posse, do nosso, a nomeação, do nosso reitor, que foi eleito, que é o professor Télio Nobre, que inclusive faz parte das engenharias. Eu quero falar com vocês algo que tem a ver com a ideia de realização, o tema realização, o sentido da realização. E posso atestar que está aqui para nós, professores, e certamente para os familiares e os amigos, testemunhar nessa colação de grau, no que foi a colação de grau, um grande sentido de realização. Particularmente para nós, professores, é muito realizador a formação do nosso aluno.
eu diria até que tem a ver com um certo sentido de participação em algo maior, na própria ideia de comunidade humana. Afinal, passamos um pouco da gente para aquele outro que seguirá um novo caminho, um caminho depois da gente. Recentemente, tivemos a aula magna da abertura do semestre 2022.2 ainda, com o professor Juraci Marques, que abordou a questão da felicidade. Ele trouxe a ideia de que a felicidade é analógica. A felicidade é analógica. O professor Juraci, fundamentado num livro que ele acabou de escrever, O Coração da Humanidade, ele não propõe uma antipatia ao mundo tecnológico digital, mas argumenta que o sentido de nossas realizações está na qualidade da relação com o outro, com a gente, está na presença sentida da gente, do outro, dos seres. Muito do que Thaís falou, do que Lisandra falou, do que Lino falou. Vocês, como bons engenheiras e engenheiros, são formados para criar, resolver problemas, lidar com as ferramentas, os sistemas, lidar com as engenharias das engrenagens físicas, materiais, simbólicas, algorítmicas, mas tudo isso para retornar ao sentido da realização. E novamente volta a pergunta: onde está a realização? Onde está o sentido da vida, né? Teve um período que eu tive a honra de participar da gestão da Sindunivas, que é o sindicato dos professores da Univas, com o professor Nilton, do Colegiado de Ciências Sociais, e que Nilton insistia muito na ideia de que, acima de tudo, a gente precisava, enquanto política sindical, retomar o sentido de realização das nossas atividades e combater todo tipo de alienação e os seus consequentes adoecimentos. É sobre esse sentido da vida, esse sentido de ser universitário, que vocês já finalizaram, e agora esse sentido de ser engenheiro, que quero falar para vocês. Na verdade, vocês já experimentaram um monte de coisas nessa ainda jovialidade vida de vocês. Certamente não foi nada fácil chegar até aqui, vocês disseram isso. Seus familiares são testemunhas do quanto houve luta e superação. Mais para uns, menos para outros, mas todos já podem se considerar aqui vencedores. E isso tem tudo a ver com a nossa ideia de realização. Obviamente que esse sentido de realização passa por viver uma vida digna, com os confortos que a contemporaneidade pode nos oferecer e também com as realizações dos empreendimentos, crescimentos profissionais, tudo muito legítimo. Porém, a realização transcende e ganha potência quando perguntamos, até porque não temos respostas, apenas perguntamos porque perseguimos respostas. Quando perguntamos o que queremos para as pessoas, o que queremos para o outro, o que queremos para o mundo, o que queremos para a gente. E aí já deu para sentir um pouco que adentramos na dimensão ética, né? O professor Lino falou sobre isso. E isso me faz lembrar uma outra história, que é a história da centopeia e da formiga. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Bem, a centopeia, vocês sabem, ela é cheia de perninhas, né? E se locomove com uma incrível coordenação. Uma vez uma formiga, talvez com uma inteligência invejosa, perguntou para a centopeia como é que ela consegue ter aquela coordenação. Aí a centopeia parou por uns instantes para pensar e a partir daquele momento não conseguiu mais se locomover, justamente porque havia perdido a espontaneidade. A gente poderia parar a história por aqui e concluir que pensar é ruim e concorre com a espontaneidade. Sim e não, mas não vamos adentrar nessa imbricada questão. Continuemos com a história. Dizem que dias depois, a centopeia reapareceu andando de 1000 jeitos possíveis, e isso graças à sua capacidade de pensar. Sobre isso, o velho e o bom Karl Marx já abordavam em sua teoria histórica de que o humano, assim como os demais animais, são seres históricos. A abelha, por exemplo,
tem uma história da sua espécie que possibilita a construção de colmeias. E são incríveis, né? Bem, o ser humano se difere no que diz respeito a ser da história, mas também em poder fazer a sua história. E isso significa que podemos transformar o mundo e a nós mesmos. Daí o nosso privilégio, mas ao mesmo tempo o nosso perigo. Qual o caminho a seguir? Voltamos, portanto, à nossa questão da realização, ou melhor, do sentido da realização. Por fim, quero que nós todos, quero dizer que nós todos temos muitos desafios nesse mundo e vocês podem contribuir muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, vocês terão os seus próprios desafios, como foi colocado ainda há pouco, emprego, mercado de trabalho, etc. Mas não esqueçam nunca do sentido da realização da vida de vocês. Declaro encerrada esta cerimônia de colação de grau conjunta das engenharias. Into the far side. Yeah.
por aqui, hein? Obrigado a todos.